Vou ter que colocar como host, Denise. Ah, tá bom. Uns minutinhos antes eu volto para ti, o host. Pronto, está feito. Vale. Já vou testar aqui a tela. Boa noite. Boa noite a todos. Só para testar se está tudo ok. Uhum. Esperar mais um pouquinho. Sim. Mais 3 minutinhos, daí a gente já começa. Certo. Daqui a pouco eu já vou tirar o meu áudio também. Achei interessante que o Zoom, quando a gente compartilha a tela, a gente ainda consegue ver a gente só não vê o chat, mas vê as pessoas, né? Porque O chat é porque fica em cima. Chat? Ele fica em Ah, cima. Dá para baixar e responder ali. Porque tem outros ambientes de reunião, assim, que a gente não sabe o que está acontecendo daí, né? Não sabe nem se os outros estão ouvindo a gente. Às vezes cai a internet, fica lá falando, nem Tudo sabe. sozinho. Uhum. Na Unipoli não dá para ver. Não dá para ver o chat. Nosso, O não. Teams também não dá para ver. O Teams O Blackboard não dá para ver. Sabrina Dreves chegou agora. Vou colocar meu fone. Eu me enrosquei toda porque eu fui lá. Olá, Ana Lu. Alô. Está funcionando o meu microfone aqui? Sim, tudo certo. Espera mais um minutinho e daí a gente já começa. Senão depois, às vezes a gente fala demais e não dá tempo. Vou tentar não falar muito. Ó. O que deu aí? Deu um negócio na tela? Da Miriam. A Miriam, né? É. Miriam, se você tirar o vídeo, pode seu internet funcionar melhor, hein? É. Que consome mais. Se eu perceber que a minha internet não tá legal, eu tiro o vídeo daí. Porque às vezes é melhor, né? Podemos começar?
Opa, Acho que é só o áudio. Ô, Denise, eu acho que tu, como host, consegue silenciar. Agora tudo certo. deu. Podemos começar, então? Uhum. Então, boa noite para todo mundo. Acho que alguns não me conhecem, meu nome é Denise, sou professora de arte, também como a Letícia, né? Inclusive, nós trabalhamos juntas, né? E nós fomos convidadas pelo Marcelo para desenvolver esse trabalho aqui. Então, esperamos que seja bem proveitoso para todo mundo, né? E vamos lá, então. Vou começar compartilhando aqui a tela. Eu já pergunto, eu pedi que tivesse um papel qualquer, pode ser um rascunho, a gente não vai fazer desenho nenhum, vamos só escrever alguma coisinha, de ter um lápis, uma caneta e um papel qualquer, tá? Então, não vai ser já já, mas daqui a pouquinho, porque o nosso tempo é curto, né? 8h10 já vai terminar, tem que terminar uns minutinhos antes. Então, vamos lá. Agora, eu não sei aqui como passar se eu deixar a tela cheia. Se tu clicar pelo botão, pelas setinhas, não consegue? Não. É que tá então, direto no... Eu vou fazer diferente, vou pegar o outro arquivo aqui, esse aqui. Não, esse não está aparecendo, né? Peraí, aqui. Agora tá, né? Será Sim. que mas eu não quero deixar assim, eu quero deixar ela inteira, né? Agora sim, agora vai. Agora deu. Uhum. Então vamos lá, vamos falar de arte e educação. Então, esse módulo, né, que foi destinado a mim, arte como possibilidade educativa de transformação humana e social. Nessas 4 aulas, nós vamos ver, então, a arte como linguagem, a mediação cultural e construção de sentidos, o professor propositor, proposições pedagógicas com arte. Então, são essas 4 aulas. Hoje, nós vamos falar da arte como linguagem. Então, para iniciar, eu gostaria de compartilhar com vocês essa citação do Nicolas Bourriot, né? Eu vou ter que ler aqui, porque para mim não está aparecendo inteiro ali, que ele diz o seguinte: a arte é uma atividade que consiste em produzir relações com o mundo com o auxílio de signos, formas, gestos ou objetos, né? Então, assim, o que eu estou trazendo aqui para vocês são coisas que eu colhi durante as vivências na escola, como professora, autores como Bourriot, né? Esse livro chama-se Estética Relacional. Então, esses autores importantes que direcionam os nossos estudos, o nosso trabalho docente, né? E acredito, assim, que se hoje nós estamos juntos aqui, é porque nós estamos buscando alguma coisa, algo mais, um conhecimento, não que nós saibamos mais do que alguém aqui, não, né? Nós estamos aqui para colocar as coisas que a gente viveu, as nossas colheitas, né, pela profissão e pela vida, e o que a gente aprende também nos nossos estudos. Pode ser que coincida com coisas que vocês também estão estudando, pode ser que não, né? É tão bom quando alguém apresenta uma novidade para a gente, um autor, que a gente vai lá, lê, gosta, né? Aí vai, compra o livro, procura artigos, é tão gostoso. Então, assim, eu acho que essa condição, né, de educadores, e seja qual for a disciplina que cada um de nós atue, nos aproxima, né? Claro, cada um com as
suas particularidades, os seus gostos, as suas habilidades, né? Enfim, mas estamos aqui então para falar de arte e educação. E esse termo, arte e educação, eu já passei o slide, mas eu já falo. Esse termo arte e educação, se nós formos procurar em alguns autores, né, ele parte do pensamento do Herbert Reed, um inglês, né, que desenvolveu esse termo. A teoria dele defendia a educação pela arte, a educação estética, a educação dos sentidos, né? Mas, sobre a educação estética, quem vai falar sobre isso é a Letícia. Amanhã vou deixar guardadinho, só queria dar essa introdução sobre arte e educação, né? Então, eu trouxe para vocês um conceito do Bourdieu sobre arte. A gente vai encontrar, assim, vários conceitos, né? Porque a arte, na minha opinião, a arte é uma coisa muito difícil de conceituar, né? Você vê, cada autor vai trazer uma coisinha diferente. E um dos conceitos que eu gosto muito, muito, muito é esse conceito que é desse livro aqui, que eu recomendo, assim, não sei se vocês já leram, mas é muito bacana, tá? O meu é bem velhinho já, né? Que é o livro Cartas a Theo, que são as cartas que o Van Gogh escreveu para o irmão dele. Então, essa citação é desse livro. E o Van Gogh diz o seguinte, então, o meu está cortado, vou ler aqui na minha folhinha. Eu considero, assim, essa definição muito especial, porque o Van Gogh, ele escrevia muito sobre a pintura dele, né, e escrevia muito sobre a arte. Então, ele diz o seguinte: a arte é o homem acrescentado à natureza. A natureza, a realidade, mas com significado, com uma concepção, com um caráter que o artista ressalta e aos quais dá expressão, resgata, distingue, liberta, ilumina. Então, o artista, ele transforma, né, a realidade, as coisas que ele visualiza, ele transforma para poder mostrar para que outras pessoas tenham essa experiência, né, por meio da arte, certo? Então, assim, eu não vou poder mostrar aqui uma coisa que eu gostaria muito, que é um vídeo, que chama Teatro Nanico. Esse vídeo, ele tem 20 e poucos minutos para a gente introduzir a nossa atividade aqui, mas eu vou passar só um trechinho, e se vocês puderem depois, vou colocar o link, vou mandar o material para vocês, e se vocês puderem, então, acessar e assistir inteiro, eu acho que vale a pena. Eu assisti, e se não me engano, em 2014, eu assisti pessoalmente esse teatro. Agora é um pouquinho diferente, claro, ele aprimorou algumas coisas, mas é uma coisa que eu acho bem bacana, assim. E como a gente vai trabalhar com algumas coisinhas hoje, que eu acho que tem a ver com o trechinho que eu vou passar, que é bem o início, então acho que é bem interessante. E daí, se vocês puderem depois assistir, eu recomendo, tá? Que é o Pintor de Palavra. É o Teatro Nanico, inspirado nas cartas de Vincent van Gogh, que ele escreveu para o irmão Theo, adaptado para a linguagem audiovisual. Esse teatro, quem faz é o Luciano Mafra, ele é de Brusque, né? E vamos ver então. Eu vou ter que trocar aqui, eu vou tirar um pouquinho esse compartilhamento para colocar o vídeo, só um instantinho. Aí eu esqueci de clicar aqui na... Ai, meu Deus. Agora, não, apareceu não, né? Sim, tinha aparecido. Ah, porque... Agora eu vou ter que ir de novo, peraí. Ah, agora saiu aqui, só um instantinho. Agora saiu o meu arquivo, vou ter que abrir de novo porque eu fechei sem querer.
agora está aparecendo? Sim, está aparecendo. Ah, então, tá. Em Agora tela estou vendo. cheia, É que quando abriu na tela cheia, aí eu fiquei com medo que não Não, tivesse aparecido. já está em tela Então, cheia. eu coloquei 4 minutinhos só aqui, eu dei uma editada nele, na verdade, depois vocês podem assistir inteiro. Então, vamos lá. Deixa eu fechar o meu microfone aqui.
Então, assim como o Dr. Gachet, né, quis investigar a mente do Van Gogh, e assim a gente né? A gente, na vida da gente, nós vivemos o tempo inteiro buscando significados. E muitas vezes a arte nos ajuda, né, a entender muitas coisas. Se a gente for observar, se a gente mergulhar, né, numa obra, num quadro, num livro, numa poesia, né, porque a literatura também é uma forma de arte que traz muita coisa para o nosso sensível, né? Então, assim, nós buscamos palavras, né? Porque é a maneira que a gente aprende para interpretar as coisas. Então, eu gostaria de fazer assim, um exercício com vocês. Eu vou passar umas imagens, né? Vou dar um tempinho para cada imagem, são 15 imagens. E eu gostaria assim, que cada imagem que aparecer na tela, vocês escrevam uma palavra ou um termo que vocês associem com aquilo, né? Um exemplo, chapéu. Um chapéu, você pode escrever a palavra chapéu, que é o objeto, ou pode colocar a cabeça, ou proteção, enfim, né? A palavra que vocês associarem, vocês vão escrever. Eu só gostaria, assim, que vocês escrevessem em sequência, pode ser um embaixo do outro, e vocês me mandassem depois pelo WhatsApp. Então, no final ali vai aparecer o WhatsApp, eu mando depois no grupo, e está lá o meu contato também, né, para depois eu trabalhar com vocês esse material de hoje. Então, a gente não vai trabalhar com ele hoje, mas nós vamos produzir o material, certo? Então, gostaria que cada um escrevesse a palavra ou o termo das imagens que vão aparecer. É uma brincadeira, como vocês acharem melhor. Então, Não, vamos tá aqui. aqui, ó, tá aqui, o Luiz não recolheu. Então, vamos lá. Denise. Oi? Tem alguém Não tô com o vendo áudio aqui. ligado, né? Tem, não sei quem que é que está com o áudio ligado, deixa eu ver. Agora eu não consigo ver com a tela aqui. Bom, aqui em cima eu consigo. Não, tá Esqueci. tudo certo agora. Tá. Quem ficou agora ligado? Não, tudo bem. Tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que é a linguagem, né? O que é a linguagem? A linguagem, está aparecendo para vocês aqui? Eu não coloquei aqui do slide atual. Aqui, eu quero assim. Sim, tá aparecendo. Então, a linguagem, a linguagem é um sistema de comunicação. Nós estamos falando da arte como linguagem. Então, linguagem é sistema de comunicação. Então, a gente pode usar palavras, pode usar gestos, pode usar símbolos, né? Então, por exemplo, a fala e a escrita. Então, são meios que nós usamos desde que a gente nasce, a gente vai aprendendo a falar, depois aprendemos a escrever. Então, usamos a fala e a escrita naquele idioma, né? Que é o que a gente aprendeu. Também nos comunicamos, né, como eu estou aqui, com gestos. Então, os gestos auxiliam as palavras. É desse tamanho, é mais ou menos assim, né? Foi lá, é desse jeito, eu vou fazer assim, enfim. E os gestos, então, auxiliam as palavras. Os símbolos também facilitam as informações. Então, são sistemas de comunicação. Se eu vou viajar para a Rússia, não sei, não tenho a mínima ideia como seja banheiro em russo, mas vai estar lá um símbolo, né? Banheiro, saída, escada, né? Tem símbolo para tudo e a gente consegue fazer as coisas, consegue decifrar a informação por meio dos símbolos. Então, agora, nós vamos, cada um com a sua linguagem, com as suas palavras, né? Nós vamos trabalhar com palavras. Qual é a sua palavra para cada imagem que vai aparecer?
Então, vamos lá. Eu vou passar, se alguém precisar que volte, aí pede, então, para voltar a imagem, tá? Nós não vamos falar nada, eu não vou falar nada, eu só vou passar. Eu olhei para a Letícia porque sabia que ela ia rir. Conseguiram escrever todas as palavras? Todo mundo conseguiu? Podemos seguir adiante? Alguém precisa que volte em alguma imagem? Não? Não estou vendo o chat agora. Deixa eu ver aqui. Conseguiu, Sabrina, Bruno, ok, beleza. Então tá, legal. Então, falamos o que é a linguagem, né? A linguagem é esse sistema que a gente usa há milhares e milhares de anos, né? Quando não havia a possibilidade, por exemplo, da escrita, né? O ser humano comunicava as atividades que ele fazia por meio de imagens. Então, ele tinha necessidade de... Ui, 10 minutos, ah, tá, ok. Tinha necessidade de compartilhar, né, as coisas que ele fazia e aí desenhava, pintava, enfim, mostrava por imagens que não sabia escrever. O aprimoramento das técnicas, né, da utilização dos materiais, então contribui cada vez mais com a facilidade de comunicação, tanto que estamos aqui agora, né, nos comunicando, cada um no seu espaço, na sua casa, muitas vezes na sua cidade, às vezes gente de outro país consegue se comunicar.
E aí, a linguagem nos possibilita, né, a expressão de ideias, de sentimentos, e aí a gente chega num ponto que é a pergunta: arte é linguagem? Vamos lá. Bom, segundo Duarte Júnior, né, João Francisco Duarte Júnior, ele diz que a linguagem, ela depende de conceitos, e a arte não expõe conceitos, ela transmite sensações. Então, para o Duarte Júnior, vejam como os autores, muitas vezes, eles não concordam entre si, né? Então, ele, nesse livro, Por que Arte e Educação, né, ele diz que a arte, então, está um pouco distante, né, de linguagem, porque ela não traz conceitos e sim sensações. A Lúcia Santaella, assim como a Martine Joly, dizem que a gente pode ler imagens, então a arte é sim uma linguagem que comunica. E a Ana May Barbosa, ela fala uma coisa muito interessante que nós, educadores, professores, temos que alfabetizar para a leitura de imagens. Quer dizer, se podemos ler, é sim uma linguagem. E aí tem um conceito muito interessante de Deleuze e Guattari, no livro que é a Filosofia, que é o seguinte: a arte é linguagem das sensações, que faz entrar nas palavras, nas cores, nos sons ou nas pedras. Então, sim, a arte é uma linguagem que comunica por meio de sensações. Pode ser uma escultura, uma poesia, um filme, mas sim, ela existe uma linguagem, né? Então, é um recurso fundamental a linguagem nas nossas relações sociais, né? E a arte, ela comunica por meio do sensível, mas a gente tem que sempre lembrar que não é só o sensível, a gente utiliza também a nossa razão. Então, é uma conexão com o inteligível, certo? A gente, como a Letícia falou, primeiro é o que a gente percebe, é aquilo que atravessa, e depois é que a gente vai raciocinar, vai trabalhar o inteligível, né? É a razão e a sensibilidade. Um conceito bem interessante que eu encontrei também nas leituras, que a arte é a linguagem de poder, e de dizer coisas que não cabem simplesmente nas palavras. Então, eu não consigo expressar por meio de palavras, eu consigo expressar por meio de imagens, né? Por gestos, pela dança, pela música. E aí, eu trago aqui um último conceito, uma última citação do Thierry Dedouve, que é: o gosto se forma, a cultura se propaga. Por que eu trouxe isso? Porque muitas vezes a gente, e já aconteceu muitas vezes comigo, eu não quero ir ver essa exposição, isso acho que não é legal. E aí a gente vai lá e se surpreende, gosta, né? Ou uma música, ou uma poesia, ou um livro. Eu não gosto desse tipo de leitura ou desse tipo de música, e muitas vezes é aí que a gente forma o gosto. Então, com os nossos alunos, né, muitas vezes a gente tem que insistir um pouquinho, não, vamos experimentar isso, vamos ver aquilo, né? E aí, a partir da formação do gosto, vai se propagar essa cultura, né? E aí é que entra a mediação do professor, né, que a gente vai falar amanhã. Então, assim, agradeço a vocês por hoje, né? O nosso tempo é bem curtinho, eu fico meio atrapalhadinho um pouco, porque eu sei que vai cortar no final, e como eu falo muito, eu fiquei bem com medo, assim, talvez amanhã eu fico mais tranquila. Então, agradeço a vocês. Aqui está o meu WhatsApp para vocês mandarem as palavras. Pode ser, gente, só uma foto daquilo que você escreveu, desde que eu entenda a letra, não precisa copiar tudo de novo, não, é bem simples, tá? Depois eu que vou dar a devolutiva para vocês, certo? É um exercício, uma brincadeira, tá? Então, assim, o que eu tinha para conversar com vocês, posso tirar aqui o slide? O que eu tinha para conversar com vocês hoje, agora são 5 minutos faltam, até que deu.
era isso, né? Falar um pouquinho da linguagem não é estabelecer e nem dizer para vocês, sim, eu acho que a arte é linguagem. Claro que eu tenho a minha opinião, vocês perceberam aqui qual é a minha opinião, né? Mas, assim, cada um tem a sua. Não é porque um autor falou que a gente tem que concordar com ele, mas a gente deve ter os argumentos, certo? E, assim, ó, eu acho que nós, como docentes, eu acho que a gente tem uma obrigação, né, de ser pesquisador, de procurar sempre conhecer mais, de fuçar as coisas, de tentar compreender, né? E isso a gente faz como? Experiência. Muitas vezes, estou com preguiça, mas depois a gente vai, aquela coisa, é bacana. Então, a gente precisa, sim, passar por experiências para poder contar para os nossos alunos, porque, assim, eu acho que quando a gente vive, eu vou falar de arte contemporânea para os meus alunos, sem ter visto nada, né? É diferente de eu contar para eles que eu já fui, que eu já vi e que eu já passei por aquela experiência, né? De eu compartilhar. Então, é isso, gente. Por hoje era isso que eu tinha para dizer. Eu espero que vocês tenham sido tocados, pelo menos por alguma coisinha, né? Espero que tenham um pouquinho também aproveitado as imagens, né? Essas imagens são todas fotos que eu tirei, ou desenhos que eu fiz, por isso que não tem nenhuma referência, né? Eu não coloquei ali no final o último slide, não vou compartilhar agora das referências, mas eu deixo esse material para vocês e ali tem as referências, as leituras, né, que eu passei aqui para vocês. E recomendo muito, assim, ó, esse livro é bem interessante, ele conta as pinturas dele, é bem legal, tá bom? Muito obrigada. Muito bom, Denise. Obrigada para ti. Deixa eu fazer aqui o Marcelo Host. Como é que eu vou fazer aqui? Make host, tá? Yes. Tá bom. Pronto. E bem interessante como essa questão conversa com a experiência que a gente estava conversando antes também, né? A questão do gosto, do estar aberto, né? Para que essas experiências nos passem, não estar fechado com aquele excesso de opinião e informação. Assim, ó, uma coisa que eu acho bem interessante, até tem um texto da Miriam Celeste que não sei desenhar, porque eu não sei desenhar, eu não sei, por isso que eu coloquei aquele trabalho lá como experiência, porque às vezes é uma experiência, não é uma experimentação, mas é também uma experiência, porque eu estava fazendo um curso. E aí, a partir das coisas que foram faladas no curso, né, das propostas do curso, dessa vivência, eu construí aquela imagem, né? Então, na hora que eu construí aquela imagem, realmente eu me senti atravessada por uma coisa nova e por uma coisa que eu quero colocar na minha vida, certo? Então, são coisas... foi uma experiência, sim, e que eu quero dar continuidade. Então, assim, muitas vezes a gente não faz as coisas, porque eu não sei fazer. Não, acho que tem que passar pela experiência, né? Muito bom, obrigada, Denise. Obrigado, Denise, parabéns. Obrigada a todos vocês, né, por ouvirem. E obrigado a presença de Verdade, todos. Ana Lu, algumas imagens. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, então. Adiós. Até amanhã. Boa noite, bom descanso e até amanhã. Até amanhã às 6h30. Até amanhã. Tchau.